Bom dia, boa tarde e boa noite. É parecida com um array, mas não é um array. Com ela, a gente consegue utilizar de índices para identificar um elemento que está armazenado dentro da estrutura. Com ela, a gente consegue realizar operações de inserção, remoção, atualização e leitura dos dados. Com ela, a gente consegue construir outras estruturas, como a pilha, a fila e a lista circular. Ela é a lista, e tá na hora de você entender como ela funciona, como ela pode ser implementada e como funciona alguma das operações mais comuns de serem utilizadas dentro das listas. Mas antes, não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. A lista é uma estrutura de dados. Isso significa que com ela a gente consegue organizar e gerenciar os dados que estão ali na memória do computador. Com a lista, eu consigo armazenar vários elementos. Por exemplo, aqui eu estou armazenando o 1, o 4, o 55, o 22 e o 3. Todos esses elementos ali estão na mesma lista. E uma das características da lista também é que elas possuem índices. E a gente utiliza esses índices para conseguir identificar um elemento ali da lista. Por exemplo, aqui eu tenho o índice 0, que identifica o primeiro elemento da lista, que nesse caso é o 1. Eu tenho o índice 1, que identifica o segundo elemento, que nesse caso é o 4. E assim por diante. E esses índices, essa identificação dos elementos é importante, porque a gente vai utilizar ela para saber onde a gente vai realizar uma operação em cima da lista. Se a gente vai realizar ali uma adição, uma remoção, a gente consegue utilizar o índice para identificar aonde a gente vai ter que realizar essa operação. Ou seja, os índices identificam o elemento e isso permite com que a gente realize uma operação no lugar certo da lista. Existe outro conceito que é muito importante da gente entender, que é size e capacity. Size, que às vezes também é chamado de length, significa tamanho ou largura em português, dependendo de como você for traduzir. E ele se refere à quantidade de elementos que estão sendo armazenados agora na nossa lista. Aqui eu estou armazenando 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ou seja, o size, o tamanho. A largura dessa lista aqui é de 5 elementos. Só que aqui eu tenho espaço para armazenar mais um elemento, ou seja, eu tenho 6 espaços de armazenamento, só que eu só estou usando 5. E capacity se refere justamente a essa capacidade total de armazenamento, que no caso da nossa lista aqui é 6. Agora a gente vai entender o que é head e tail de uma lista. Conceitos extremamente simples, mas que a gente utiliza muito para implementar outras estruturas, como a pilha e a fila. Head é o primeiro elemento da lista, nesse caso aqui da nossa lista, esse elemento é o 1. E tail é o último elemento da lista, nesse caso aqui é o 3. E é isso, head e tail. Head, primeiro elemento, tail, último elemento da lista. Que foi, Quadriti? Pode falar. Por que eu estou ensinando arrays se eu já fiz isso em outro vídeo? Quadriti, eu não estou ensinando sobre arrays, eu estou ensinando sobre listas. Sim, você está ensinando sobre arrays, até agora tudo que a gente viu é igual aos arrays. Quadriti, eu já falei, são listas, não são arrays, mas eu entendi o porquê da sua confusão. E eu já vou explicar o porquê que ela acontece. Tudo aquilo que a gente viu até agora é muito parecido com aquilo que a gente já sabe, já viu sobre os arrays. E isso não é coincidência, porque o que acontece é que uma lista pode ser implementada por meio de um array, só que ela também pode ser implementada por meio de um node. E aquilo que a gente já viu, como o head, o tail e os índices, existem nas duas implementações. Mas tem alguma coisa que muda dependendo da implementação? Sim, Quadriti, tem coisas que mudam. Por exemplo, se eu fizer a implementação por meio de um array, os elementos vão ser armazenados de forma sequencial na memória do computador. Agora, se eu fizer a implementação por meio de um node, os elementos da memória vão estar todos esparsos, distribuídos na memória. Se eu implementar com um array, eu vou ter uma estrutura que trabalha melhor com o cache. Agora, se eu implementar com o node, eu vou ter uma estrutura que não trabalha tão bem com o cache assim. Ou seja, Quadriti, a lista não é um array. A lista pode ser implementada com um array, mas ela também pode ser implementada com um node. E dependendo da implementação que você escolher, vai ter alguns detalhezinhos que vão mudar, mas ainda assim é uma lista. Isso não muda. Como a lista é uma estrutura de dados, ela permite também com que a gente realize algumas operações de gerenciamento em cima dos elementos. Então vamos dar uma olhada em alguma das operações que a gente pode fazer em cima dos elementos da lista. Uma dessas operações é a operação de inserção de um elemento na lista. Aqui eu quero inserir o elemento 2 no índice 1. No array, aquilo que a gente faz é pegar todos os elementos que estão à direita do índice que eu quero inserir e fazer com que ele se desloque uma casa para a direita. Nesse caso aqui só tenho 3, então eu pego ele e passo ele uma casa para a direita.
Com isso, eu tenho um espaço vago para mim conseguir armazenar o 2. No caso dos nodes, aquilo que eu faço é identificar o lugar onde eu vou fazer a inserção. Depois que eu faço isso, aquilo que eu faço é criar um novo node, onde eu vou ter o valor que eu quero aqui armazenar, no caso do 2, e depois que eu faço isso, eu só tenho que atualizar as referências aqui dos nodes. Então o 2 aqui vai estar apontando para o node 3, aqui o 1 vai estar apontando para o 2, e essa flechinha aqui não vai mais existir. E com isso, essa atualização das referências, aquilo que vai acontecer vai ser que os índices também vão ser atualizados. Uma outra operação é a operação de sobrescrita, de atualizar um elemento que está armazenado ali na lista. Aqui, eu quero que o elemento que seja armazenado no índice 2 agora seja o elemento 4. No caso do array, aquilo que a gente vai ter que fazer vai ser achar o lugar onde o elemento do índice 2 está armazenado. E é muito rápido para o computador fazer isso. Depois que ele acha esse lugar, ele simplesmente pega e coloca aqui o 4 no lugar certo. No caso dos nodes, aquilo que a gente vai ter que fazer vai ser procurar o lugar que tem o índice correspondente àquele que a gente quer atualizar. E a gente vai começar saindo aqui, do primeiro node e procurar por aquele node que é o node que a gente tem que atualizar. Aqui é 1, no caso, não é aquele que a gente tem que atualizar. Então a gente segue até chegar aqui nesse outro node que corresponde ao índice 2. Então, como a gente está no node certo, a gente vai mudar o valor que está armazenado nesse node e agora vai dizer que é o 4 que está armazenado. Outra operação bem comum é a operação de acessar um elemento, fazer a leitura do valor dele. Aqui eu quero saber qual é o valor do elemento que está no índice 2. No caso dos arrays, o computador tem que achar esse elemento, só que ele consegue achar ele de uma maneira bem rápida, por causa de um cálculo específico que ele faz para localizar aquele elemento na memória do computador. Então ele acha aqui o índice 2 e devolve para a gente o elemento, que é o 3. No caso dos nodes, a gente vai sair aqui do primeiro node e vai passar node por node até que a gente chegue no node que tem o índice correspondente àquele que a gente está procurando, que é o índice 2. Então, quando a gente faz isso, a gente pega e dá o valor que está armazenado nele. A lista não estaria completa se a gente não pudesse remover um elemento que está dentro dela. Aqui eu quero remover o elemento que está no índice 1. No caso dos arrays, o que a gente faz é pegar todos os elementos que estão à direita daquele que a gente quer remover e passar eles uma casa para a esquerda. Então o 3 vai vir para cá e aqui a gente vai ter um lugar vago. No caso dos nodes, a gente tem que antes achar o lugar que a gente vai fazer a deleção e depois que a gente faz isso, a gente atualiza as referências aqui dos nodes, ou seja, a gente fala que esse nó aqui agora aponta para esse nó e a gente simplesmente apaga aquele nó que a gente quer deletar. Com isso, a gente também vai ter aqui os nossos índices que vão estar atualizados. Uma outra operação muito comum da gente utilizar é a de igualdade, utilizada para saber se duas listas são iguais ou não. Existem duas maneiras de a gente realizar essa operação, por referência ou por valor. Aqui eu vou explicar primeiro a por referência. Se a gente estiver trabalhando com um array, aquilo que a gente vai fazer vai ser verificar se o primeiro endereço do primeiro elemento dos dois arrays aqui são o mesmo, ou seja, se eles começam no mesmo lugar da memória. Se eles começam, então a gente sabe que é a mesma lista. Se não começam ali no mesmo lugar, a gente sabe que não é a mesma lista. Se a gente estiver trabalhando com os nodes, aquilo que a gente vai fazer vai ser verificar se os dois primeiros nodes ali da lista são os mesmos nodes, ou seja, estão no mesmo lugar da memória. Se eles forem, a gente sabe que é a mesma lista, e se não forem, a gente sabe que não é a mesma lista. E outra comparação é a comparação por valor, igualdade por valor. Nesse caso aqui, não importa o lugar onde os elementos estão armazenados na memória, o que importa é o valor, o que eles estão armazenando. Para fazer essa comparação aqui dentro de um array, a primeira coisa que a gente faz é verificar se as duas listas têm o mesmo tamanho, o mesmo size. Se elas não tiverem, a gente já sabe que por meio dessa comparação por valor, elas não podem ser a mesma lista. Agora, se elas tiverem o mesmo tamanho, a gente vai para o próximo passo, que é comparar elemento por elemento. E a gente passa elemento por elemento, comparando os valores deles, e eles têm que ser igual até o último elemento. Se todos os elementos tiverem o mesmo valor, então a gente sabe que as listas são iguais. Agora, se qualquer um desses elementos ali, no meio do caminho, tiver um valor diferente do outro, ali no mesmo índice, a gente sabe que são listas diferentes. E com os nodes é basicamente a mesma coisa. A gente pode aqui começar checando se eles têm o mesmo tamanho, a gente pode armazenar esse tamanho em uma variável. Se não tiverem o mesmo tamanho, a gente sabe que não podem ser a mesma lista. Agora, se tiverem o mesmo tamanho, a gente vai ter que de novo passar node por node, checando o valor de cada um desses nodes para verificar se todos os nodes têm o mesmo valor. Se tiverem, é a mesma lista. Se um deles não tiver o mesmo valor, a gente sabe que não é a mesma lista. Como a gente viu, uma lista pode ser implementada por meio de arrays ou de nodes. E, independente dessa implementação, a gente vai ter as mesmas operações, só que elas vão acontecer de maneiras diferentes, porque são implementações diferentes.
E o que você acha, Quadrit? Existe uma implementação certa e uma errada? Não, não existe. É isso aí, Quadrit, você tá certa. Joinha pra você. O que acontece é que dependendo do caso que você vai utilizar ali, essa estrutura, pode ser que uma implementação seja melhor ou a outra, porque as operações vão ser a mesma, só que elas vão acontecer de maneiras diferentes. E isso significa que elas vão ter uma eficiência diferente. Por exemplo aqui, a operação de acesso é mais rápida nos arrays do que nos nodes, ou seja, se você tem que acessar muitos elementos, é melhor você utilizar um array. Agora, a operação de adição de um elemento no início é mais rápida no node do que no array. Então, se você tem que adicionar muito no início, utilize a implementação do node. E tem outras operações que empatam, seja no node ou seja no array, como no caso da operação de adição em qualquer lugar. Ou seja, é uma questão de você entender a estrutura que você está trabalhando, né? E entender qual vai ser o caso que você vai ter que utilizar ela. Listas são bem interessantes, né, Quadrit? Não tanto quanto tapioca? É verdade, não tem como competir, tapioca é bom pra caramba. E agora, para finalizar, vamos dar uma olhada em algumas das estruturas que podem ser criadas utilizando uma lista. Se você criar uma lista onde o último elemento que você inserir vai ser o primeiro elemento que você vai remover, então você vai ter uma estrutura que a gente chama de pilha, e ela pode ser implementada com uma lista, utilizando arrays ou nodes. Agora, se o primeiro elemento que você inserir numa lista também sempre vai ser o primeiro elemento que você vai remover, então você vai ter uma estrutura chamada de fila, e você também pode criar ela de uma lista utilizando arrays ou nodes. E se você já se perguntou como a gente consegue criar uma playlist de música através de código, onde a gente tem uma música, a gente consegue ir para a música que está na frente e para a música que está para trás, e quando a gente chega no final da playlist, voltar para a música que está aqui no início. A resposta para isso é por meio de uma lista circular. Essa lista circular pode ser implementada também com nodes ou com arrays. Eu vou dar mais um exemplo para deixar essa ideia de mais de uma implementação diferente da lista ainda mais clara. Se você já trabalhou com Java, você com certeza já usou uma coisa chamada de ArrayList. Só que o Java também tem uma outra coisa chamada de Linked List. E essas duas coisas aqui, na verdade, são listas, ou seja, funcionam como uma lista, têm um comportamento de uma lista. Só que o ArrayList do Java é uma lista implementada com um array, e o Linked List do Java é uma lista implementada com os nodes. Só que os dois são listas, os dois fazem a mesma coisa, têm o mesmo comportamento. O que muda é a implementação, os algoritmos que estão de trás ali da implementação que fazem com que essa estrutura funcione. Ou seja, uma mesma estrutura pode ter mais de uma implementação diferente. Lista pode ser implementada com array ou com node. Agora chegou a hora da gente resumir tudo aquilo que a gente viu. Uma lista permite com que a gente armazene vários elementos, como o 1, 4, 55 e 22. Todos esses elementos estão armazenados na mesma lista. Uma lista também possui índices, e a gente utiliza ele para conseguir identificar um elemento específico ali dentro da lista. Uma lista também possui um size, um tamanho, e ele se refere à quantidade atual de elementos que estão armazenados na lista. Essa lista aqui tem 5 elementos armazenados, ou seja, o size dela é 5. E uma lista também possui uma capacidade, uma capacity, que se refere à capacidade total de armazenamento dessa lista. Essa lista pode armazenar 6 elementos, ou seja, a capacidade dela é 6. Uma lista também possui um head e um tail. E o head sempre se refere ao primeiro elemento da lista, nesse caso é o 1. E o tail sempre é o último elemento, nesse caso aqui é o 3. Esses dois conceitos de head e tail são muito utilizados quando a gente pega a lista para implementar outras estruturas de dados, como por exemplo a pilha e a fila. E é claro, como a gente viu também, uma lista pode ser implementada por meio de um node ou array. E, independente da implementação que você escolher, as operações vão ser as mesmas. Só que o que acontece é que as eficiências dessas operações são diferentes. E isso vai mudar dependendo da implementação que você escolher. Não existe implementação certa ou errada. Você vai ter que entender qual é o caso de uso que você vai ter e qual a implementação mais se adequa ao seu caso de uso para escolher a melhor implementação aqui da lista. E a lista também é utilizada para criar outras estruturas, como por exemplo, a lista circular, a pilha e a fila. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!